Sou a doutora Fernanda Torres, sou médica ginecologista obstetra e mastologista e hoje eu venho falar sobre o tema, o assunto do momento, que é o coronavírus e como ele pode afetar a rotina da gestante, no parto, na assistência de parto, no pós-parto, nesse momento, principalmente nesse momento onde foi decretado a indicação de isolamento social, de quarentena, como proceder, como participar das consultas de pré-natal, o que está acontecendo nas maternidades e o que está sendo orientado pelos obstetras no momento. É importante a gente começar falando de que, diferente da epidemia de H1N1, a grávida no momento da pandemia de coronavírus, ela não é um grupo de altíssimo risco, com altos índices de complicação. Ela tem o mesmo índice de complicação quando comparado com uma mulher não gestante. Isso acontece pelo perfil de comportamento desse vírus, pelo observado até o momento, mas a gente tem que deixar como relevante que não deixa de ser uma epidemia muito recente, é um vírus novo e a gente sempre considera a grávida como imunossuprimida. A gestação traz uma imunodepressão própria dessa fase e deixa a gestante mais suscetível a infecções, a complicações dessas infecções. Então, ela entra num grupo de risco relativo, sim. Mas quando comparado com H1N1, realmente o coronavírus é muito mais brando nessa classe gestacional. Hoje, dia 25 de março de 2020, está orientado o isolamento social e o que eu for falar hoje pode ser que não seja verdade daqui a um mês, 2 meses. O que a gente tem de estudos hoje, o que é preconizado pela FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, em 25 de março de 2020, aqui está. Para a gestante, o pré-natal deve ser continuado. Não existe pausa de pré-natal, não existe parada completa da assistência de pré-natal, sendo que o obstetra, ele vai saber orientar qual que será a frequência das suas consultas, seja você de baixo ou alto risco. Ele pode determinar, sim, qual que seria a frequência ideal das suas consultas, qual que é o momento certo de você comparecer ao pré-natal, mas a assistência pré-natal está continuada, ela vai seguir no pré-natal com as consultas necessárias, o mínimo possível e com a assistência do teu obstetra. A FEBRASGO hoje orienta que as gestantes compareçam, na medida do possível, sozinhas ao pré-natal, de modo a evitar contaminação, evitar circulação de pessoas nos consultórios, desde a recepção até a consulta em si. Mas é direito da gestante um acompanhante no pré-natal e hoje estaria liberado de acordo com o caso, de acordo com a necessidade dessa grávida em ter seu acompanhante, desde que esse acompanhante não esteja classificado em grupo de risco. Não pode ser acompanhada por menores de idade ou idosos acima de 60 anos, que é o principal grupo de risco para o coronavírus. Ao chegar no consultório, essa grávida ela vai se deparar com um ambiente totalmente protegido, um ambiente com asepsia correta, com o uso de álcool gel, os profissionais vão usar máscara e você vai ser questionada se teve contato com alguém com gripe, se tem algum sintoma gripal, você e seu acompanhante, se tiver o acompanhante, e a máscara a vocês será fornecida de acordo com cada caso e com cada necessidade. Durante a consulta de pré-natal, vai ser aferida pressão, a vitalidade fetal, todo aquele acompanhamento de pré-natal, mais a temperatura dessa grávida. Você vai ser questionada sobre os sintomas gripais, assim como orientada como proceder nos casos de isolamento social, o que fazer em casa, como proceder ao receber uma mercadoria, na circulação de pessoas na sua casa. Tudo isso será orientado pelo seu obstetra. Quanto aos exames de pré-natal, a depender da necessidade do exame naquela fase gestacional, você será orientada a procurar o laboratório, a clínica de ultrassonografia, sendo que alguns exames podem sim ser postergados e outros deverão realmente ser realizados, como por exemplo, um ultrassom
Morfológico, a gente tem a medida para ser aferida na fase correta do ultrassom morfológico e às vezes postergar esse exame pode ser um prejuízo no diagnóstico. Um exame de terceiro trimestre numa gestante de alto risco, onde possa estar acontecendo uma queda de líquido, uma alteração de Doppler, uma alteração placentária, também é arriscado a gente postergar. E nesse caso, com certeza, o teu médico vai orientar que você compareça ao exame, seja na clínica dele, seja no laboratório externo. Nesses casos, os exames serão mantidos e os outros exames rotineiros, quando puderem ser postergados, serão. Portanto, em resumo, para você gestante, realmente os riscos não são tão importantes quando comparado a uma mulher idosa, por exemplo, mas o isolamento deverá ser mantido para você e para os moradores da sua casa. Higienizar as mãos frequentemente, tomar cuidado com pessoas doentes, circulações ao redor da sua casa. Ao entregarem mercadorias na sua casa, higienize a mercadoria antes do consumo, não guarde mercadorias sem descartar a embalagem externa, sem higienizá-las. Frequente seu pré-natal, tenha o contato direto com seu médico obstetra ou com qualquer equipe remota de clínica ou de pré-natal. Não compareça a pronto-socorro se não for um caso de extrema necessidade. Lembre-se que no pronto-socorro existem as pessoas doentes e lá o risco de contaminação é muito importante. Compareça aos exames de acordo com o que for orientado pelo seu médico, sem pânico, mas cumpra o isolamento. Enquanto a gente não sabe até quando isso será determinado, tenha uma rotina. É uma rotina alimentar, como você estava fazendo antes, para cuidar da sua gestação, para te prevenir de doenças no pós-parto, para te ajudar no aleitamento futuro. Tenha uma rotina alimentar, mantenha seus polivitamínicos, mantenha o uso da vitamina D. Se alimente, tente se exercitar em casa, tente ter um hobby, leia um livro para evitar estresse, para evitar depressão. Converse muito com seu médico, não fique preocupado com o momento de parto, com o momento de pós-parto, porque, como eu digo, para você tudo correrá normalmente. Você não está no grupo de altíssimo risco, mas os cuidados no momento deverão ser tomados. E agora, e o momento do parto? Como escolher a maternidade? Existe alguma maternidade que seja mais indicada que a outra? Existe alguma via de parto mais indicada? E a resposta é que não. Estamos enfrentando algo muito desconhecido, mas já temos alguns estudos em andamento. Quando a gente compara uma maternidade num hospital geral e um hospital onde só trabalha com maternidade, é subjetiva, né, a avaliação de que no hospital geral circula-se mais o vírus, a maior circulação do vírus. Porém, no momento em que a gente se encontra, há vírus em qualquer local, há circulação em qualquer local, as alas de maternidade são isoladas de qualquer forma e todas as precauções serão comuns a todas as alas de maternidade. Portanto, a escolha de maternidade será do casal, será de acordo com a cobertura do seu convênio, com a tua estrutura, com o que foi programado para vocês, juntamente com o seu obstetra. Via de parto. Doutora, antecipo o meu parto? Posso fazer cesárea para fugir dos riscos do coronavírus? Gente, não há nenhum estudo que comprove transmissão vertical do coronavírus, ou seja, transmissão dentro do útero da mãe para o bebê. Nenhum estudo comprovou a presença de coronavírus no líquido amniótico, no sangue placentário, no sangue de cordão umbilical, no canal de parto e nem mesmo no leite materno. Portanto, é indiferente o parto cesariana ou o parto vaginal para a mulher que não está infectada, assim como o aleitamento para aquela mãe que não está infectada. Para a mãe com comprovação de infecção, algumas escolas estão individualizando o fator do aleitamento pelo contato próximo da mãe com aquele bebê, mas são casos individualizados e isso vai ser conversado se acontecer depois. Hoje, para a mulher, na sua situação, não há contraindicação de uma via ou outra, não há contraindicação de aleitamento e não existe uma maternidade melhor do que a outra por conta de circulação do coronavírus.
As maternidades já têm como lei hoje, como regras, a circulação de um acompanhante no quarto com essa puérpera, né? A mulher no pós-parto e o bebê, sendo que algumas maternidades permitem que esse acompanhante único se rodizie com outros familiares, ou seja, pode ser a irmã da puérpera, outro dia pode ser o marido. Outras maternidades restringem mais, sendo um único acompanhante, geralmente o pai do bebê, durante toda a internação. Isso tudo para restringir a circulação de pessoas naquela ala de maternidade, naquele ambiente hospitalar, reduzir o risco para todos, tanto para os familiares quanto para essa mãe que acabou de ter o bebê e principalmente para o recém-nascido, que está suscetível a infecções. Quanto maior o número de pessoas circulando, maior a probabilidade de acontecer uma infecção nesse ambiente. Quanto à equipe obstétrica, a equipe obstétrica, como eu falo para minhas gestantes, ela tem várias composições possíveis, desde somente os médicos e o anestesista, até o acompanhamento que a gente preconiza muito da equipe multidisciplinar, que é a enfermeira obstétrica, a fisioterapeuta obstétrica, a doula. Hoje, as maternidades não têm restrições sérias para a circulação dessa equipe médica, mas cada caso deve ser avaliado, principalmente para novos profissionais. Às vezes vem a gestante com uma doula que ela quer que entre, que é uma conhecida da família e que não tem registro no hospital, por exemplo. Hoje, o que sabemos é que as maternidades estão restringindo novos registros e, principalmente, a equipe de filmagem de parto está sendo vetada no momento, justamente porque a gente tem que reduzir a circulação de pessoas num ambiente propício para infecções, tá? Mas cada caso vai ser individualizado, converse com o seu obstetra e ele vai entrar em contato direto com o hospital, você vai ser bem assistida. Hoje, dia 25 de março de 2020, a grande maioria das maternidades não possuem restrições para a equipe médica, composição de equipe médica de parto. Portanto, depois dos cuidados na gestação e durante o parto, no pós-parto esses cuidados devem ser mantidos. Enquanto mantiver o isolamento social, será o isolamento social, sem visita de familiares, os avós estarão em casa. Hoje a gente tem rede social, as fotos vão ser mandadas 1000 vezes por dia. Nada muda, só não terá esse contato pele a pele, que depois que tiver essa pandemia em resolução, onde os riscos forem menores, isso tudo volta à normalidade, gente. Em nada alterou pré-natal, assistência de parto e pós-parto por conta dessa epidemia. E doutora, se eu apresentar sintomas suspeitos, o que eu devo fazer? Primeiramente, a minha orientação é conversar com o seu médico. Não procurar pronto-socorro, só ir a pronto-socorros em casos extremos. Lembre-se que as pessoas doentes estão em pronto-socorro. Nós estamos numa época onde há circulação de vírus simples que causam gripes leves. Há muito resfriado no momento. A gestante que está em casa, em isolamento social, ela resolve fazer o quartinho do bebê, organizar armários, vem quadros de rinite alérgica. A gestante por si só tem vasodilatação da mucosa nasal, é muito frequente apresentar congestão nasal constantemente. Então converse com o seu médico. Hoje nós preconizamos, a Febrasgo preconiza que a gente siga o fluxograma do ACOG, que é o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, para orientar essa gestante, para evitar ao máximo as consultas em pronto-socorro. Os principais sintomas relacionados ao coronavírus são febre acima de 38 graus, tosse seca, pode ter catarro, pode ser uma tosse mais produtiva, mas geralmente a tosse seca tem sido associada ao coronavírus, sintomas gastrointestinais e dificuldade respiratória, dificuldade, restrição para respirar, sensação de falta de ar. Se seu médico avaliar e há algum desses sinais presente, ele vai te orientar, ele vai te estratificar de acordo com a gravidade do seu caso. Se não houver presença desses sinais, a princípio ele vai excluir coronavírus e ele vai te orientar para seguir o pré-natal, para usar sintomáticos de acordo com o sintoma que você está apresentando. Na presença dos sintomas, a gente vai estratificar se há gravidade dessa sintomatologia.
E na gravidade a gente avalia. Há dificuldade importante para respirar? Há sinais de desidratação? Há dificuldade para completar uma frase? Isso é um sinal de dispneia, de falta de ar intensa. Há dor na respiração? A gestante perde sangue, escarra uma quantidade importante de sangue ao tossir, entre outros achados que levam à gravidade, e nesse caso o teu médico imediatamente vai te orientar a procurar o serviço especializado de emergência e internação especializado para cuidados de gestantes com coronavírus. Se não houver sinais de gravidade, somente sinais leves, o teu médico vai te estratificar como baixo risco se, além desses sintomas apresentados, você não tiver nenhuma doença de base, o teu pré-natal estiver indo bem, você for uma gestante de realmente baixo risco, e nesse caso ele vai te orientar observação clínica domiciliar, manter uma quarentena, hidratação, sintomáticos, observação clínica e acompanhamento desse médico à distância. Se ele estratificou o seu caso e apesar de só apresentar sintomas leves, você é uma gestante que possui uma doença de base, tem cardiopatia, doença hepática, uma doença de imunossupressão, possui lúpus, HIV, qualquer risco gestacional adicionado, ele vai te considerar uma gestante portadora de coronavírus de moderado risco para complicação e nesse caso ele vai te avaliar individualmente em ambiente ambulatorial, onde ele vai fazer uma análise clínica, exame clínico, juntamente com exames de imagem, e a partir daí ele consegue concluir se realmente você é uma gestante candidata à internação ou candidata à observação clínica, quarentena e cuidados domiciliares. É importante a gente falar, teste para coronavírus, dia a dia muda a disponibilidade desses testes. Tem dias que não tem teste para todos. Nós, médicos, somos orientados a nem testar todos os casos, pois os casos muito leves, onde não há riscos de complicação, para serem testadas hoje, essas grávidas têm que sair de casa, têm que passar pelo pronto-socorro. Em outros casos, a gente acaba mandando para o pronto-socorro obstétrico, onde é feito um panorama viral, além do teste de coronavírus, é feita a pesquisa de influenza A, influenza B, e mesmo assim, mesmo na positividade, ainda é possível no baixo risco, na baixa chance de complicação, dessa gestante ser tratada a domicílio. O mais importante de tudo isso é ficar atento aos sintomas, tentar evitar pronto-socorro por livre e espontânea vontade, converse com seu médico, tente anteriormente uma avaliação ambulatorial. A gestante é de baixa complicação para coronavírus, mas os cuidados são fundamentais nesse momento. A cada dia a gente tem uma nova atualização e por aqui eu vou deixando vocês mais atualizadas. Obrigada por assistir e até a próxima.